Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento, hoje feriado, né? E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a fonoaudióloga Daniela Aparecida Barbosa, que abordará o tema o espectro do transtorno autista, que será entrevistada aí pela jornalista Nara Cordeiro. Seja bem-vindo, Daniela. Eu amo agradecer a todos, né, que me convidaram, que a Nara que me convidou para esse programa e o Cláudio, né, idealizador do livro. E eu quero estar agradecendo a todos por estarem ouvindo a gente nesse feriadão, né? Opa, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cláudio. Bom dia também, a Nara. Bom dia, Cláudio Mainer, bom dia aos ouvintes, bom dia nossa querida Daniela, né? E todos que estão aqui presentes no estúdio. Também um bom dia também ao Mário, né? Que está aqui dando as coordenadas aqui na parte técnica também. E a dona Helena Vespa e o Matheus, né? O Matheus está aqui tirando umas fotos, seja bem-vindo também o Matheus, viu? É isso aí. Mas vamos lá, Nara. Vamos lá, Cláudio, vamos falar um pouquinho mais sobre este livro tão incrível, né, que está fazendo um sucesso absurdo, né? Sim. Então nós estamos aqui trazendo mais uma autora deste livro, porque esse livro, para quem não sabe, é diferentes olhares, né, profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Ele foi escrito em várias mãos, né? Não foi uma mão só. Não, foram várias. Várias mãos, várias pinceladas. Várias pinceladas, diversos autores aí para poder trazer esse material riquíssimo para que você pudesse ter a oportunidade de receber de modo gratuito. Então, a entrevista hoje é sobre o tema intervenção fonoaudiológica, palavra difícil, no transtorno do espectro autista, com a fonoaudióloga Daniela Barbosa. Daniela, o Cláudio já te apresentou muito bem aí, né? E eu queria agora falar um pouquinho do seu histórico. Você é fonoaudióloga, formada em análise de comportamento, aplicada, ABA, pós-graduanda em... Então, você está fazendo a pós-graduação, né? Em docência no ensino superior. Terminou e é pós-graduada já. Em docência no ensino superior. Capacitação em transtornos maiores da fala, apraxia, é isso? Apraxia. Apraxia, isso. desculpa. Olha como que eu não entendo nada disso. Você vai me ensinando. Até o final do programa bem. eu acerto uma palavra, pelo menos. Tranquilo. Capacitação em motricidade orofacial, capacitação em neurociência, capacitação em aleitamento materno, também em disfagia e afasia, em psicomotricidade e graduando em neuropsicologia. Meu Deus, que currículo, hein? Isso. Grande. Quantos anos você tem? 40? 32. Olha, 32, muito novinha. E o currículo já está lá, né? Já. Sempre gostei de estudar. Quando surgiu o seu interesse por essa área do fono, né? O famoso, a gente fala fono, né? A fono. Ah, lá vem a fono, né? A fonoaudióloga, fonoaudiologia. Fala um pouquinho da sua trajetória. Então, surgiu, na verdade, porque a minha irmã, ela nasceu com fissura lábio-palatina, né? A fissura lábio-palatina é aquele que a gente fala, um pequeno desvio no lábio, né? Que a criança nasce. E aí ela precisou fazer muitas cirurgias, inclusive... ela tem 30 anos hoje, então naquela época a gente não tinha Você falava muito, né? Não tinha muito acesso, igual hoje em dia. E aí a gente começou a procurar fonoaudiólogos, né? E aí eu fui crescendo e vendo a dificuldade que a minha família tinha de entender a minha irmã. E com esse trabalho dos fonoaudiólogos, eu vi o quanto que ela foi crescendo ali a fala e se desenvolvendo também mentalmente ali e tudo. E aí eu comecei a ter essa curiosidade. Na época, eu não sou de Londrina, eu morava numa cidade pequena, né? Eu sou de Florestópolis. E que pertinho, né? Bem pertinho. E eu trabalhava como vendedora de loja, nem se imaginava. Não me imaginava. Só que eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre estudei muito. Curiosa. Muito curiosa. E as minhas professoras sempre me apoiaram bastante para que eu começasse a ir nessa parte. E aí desviei um pouco, né? E comecei um pouco mais tarde até a fazer faculdade, mas comecei. Fiz o Enem, passei, né? Consegui uma bolsa do ProUni e entrei na Unopar. E comecei ali a ver que a fono não é só fala, porque geralmente as pessoas quando conhecem um fonoaudiólogo falam... Pensa nisso. Isso. Você só trabalha com fala de criança? E não, né? A minha trajetória aqui em Londrina foi bem grande, né? Eu vim pra cá sozinha, né? Morei sozinha por um tempo. E aí comecei a trabalhar com audiometrias. Eu fazia audiometrias infantis. O que é audiometria? Audiometria é exame de ouvido, de audição da criança, né? Pra gente ver se tá tudo ok
na parte audiológica da criança. Então, eu trabalhei por um tempo com crianças, né, nessa parte, e adultos também. E eu senti aquela vontade sempre de atender o público infantil, né? E não era minha área de atuação, porque a audiometria é para ver ali a audição, você não fala a parte de fala. Mas a gente vem pelas oportunidades que vão surgir. Uma coisinha vai puxando a outra, né? Isso. Aí trabalhei uma época nessa parte de audiometria, fui para áudio ocupacional, que é audiometria nos trabalhadores, né? A gente vê se está tudo ok, né? Nas empresas. E depois eu comecei a colocar aparelho auditivo. E engraçado que vinha crianças para reabilitar. E quando a criança reabilita a fala, a gente precisa, nessa reabilitação, nessa reabilitação que a gente vai reabilitar a criança... Resolveram ligar para nós aqui ao vivo. Isso! Vamos lá. Será que é o quê? Vamos lá. Quem que está falando com a gente agora? Não, o telefone está tocando aqui, nós já vamos resolver o problema dele. Pode e aí, falar, nessa Daniela. reabilitação auditiva da criança, eu comecei a Daniela, perceber... eu falei Daiane. A minha irmã chama Daiane, A não sua tem irmã chama problema. Daiane, então eu confundi. E é por ela que eu estou aqui, né? Então, por vamos, conta então da vamos Daiane. uma referência da É, Daiane. referência. E então eu comecei a ver o quanto isso era bacana, né? Trabalhar nessa parte de fala. E mesmo trabalhando nessas outras empresas, eu sempre atendia fora do horário. Então, eu sempre achava uma oportunidade para trabalhar no domicílio. Então, eu atendia pacientes com AVC, que tiveram derrame, né, cerebral, alguma coisa. Então, eu sempre estava na casa dos pacientes neurológicos. Sim. Sempre gostei. E aí, eu comecei a ter um público maior e sair da parte de audiometria. Comecei a atender no meu... Que legal, já começou a se especializar em algo. Isso, né? comecei a aumentar, mas aí veio a pandemia. E aí todas as crianças pararam, né? Todo mundo parou tudo, as escolas. E aí eu me vi sem alternativas e eu gostava muito da parte neurológica. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no hospital. Aí eu entrei no hospital. O hospital aqui de Londrina? Isso. Qual? O evangélico. O evangélico. O hospital evangélico. A gente trabalhou de frente na parte da pandemia mesmo ali do Covid. Então a gente trabalhava, pessoa voltava da pós-extubação, né? Porque muitos foram... Terrível, né? Muito terrível. E aí eu trabalhava na parte de voltar aquela pessoa a conseguir voltar a comer, né? Comer? Isso, deglutir. É porque aí que eu ia te perguntar, Daniela, porque essas pessoas têm uma visão assim bem errônea em relação, mas é verdade por falta de conhecimento mesmo, né? Sim. Acham que é só a fala, é só a audição, mas todo esse processo, né, da fala, tudo isso envolve todo um aparelho, né, que tem a ver com a deglutição, com a mastigação, com todo esse aparelho. Como que a gente pode colocar aparelho digestivo? Não, aparelho... Como chama esse aparelho que você especificamente trabalha? Essa parte toda aqui, né? Que a gente trabalha de voz, a laringe, entra a traqueia, pulmão, a gente trabalha respiração, ajuda junto com a físio, né? Então, é para não ter a broncoaspiração que a gente fala. Porque se a nossa... geralmente, quando a gente tem fica muito tempo no hospital, tudo em nós fica muito... Nossa, ressecado, talvez, né? E Ou também até machucado, né? machucado. E assim, quando tira aquela intubação. Isso, estuba, né? O músculo fica muito flácido, não tem aquela força muscular. É como se ficasse um tempo sem fazer academia ali, o músculo, né, para Eu ia te perguntar exatamente isso, porque nesse período da pandemia, a gente poderia até trazer você aqui num outro momento, Daniela, para a gente falar o quanto é agressivo esse processo de intubação, né? Sim. Porque houve aí a gente está fugindo um pouquinho, a gente já volta para o tema, né? Sim. Houveram muitas pessoas que eram contra o processo de intubação, que são contra. Eu sou uma que sou meio contra. E, desculpa, por achar ser um processo muito agressivo. Sim. Então, assim, você está aí meio que comprovando que, de fato, ele, se não for feito de maneira correta, ele pode trazer sequelas muito graves, né? E para as pessoas, para os pacientes, mas né? nessa época não tinha como não estar intubando, né? Porque era muito rápido, né, os pacientes. Então, eles tinham... Era a única possibilidade. Era a única possibilidade, né? E a gente teve que trabalhar com essa parte, então eu estava lá para ajudar, né, nessa parte. Para a gente tirar a gastrostomia das pessoas e também trabalhei com os bebezinhos, né? Também não era só... Então, na parte dos bebês, quando são recém-nascidos, que têm a dificuldade, ficam ali na UTI, para voltar à amamentação. A uma normalidade, né? Isso, porque a área da atuação da fono vai desde o bebê,
Porque a gente pensa que é só fala. Não, a fono ela trabalha desde a parte de amamentação, quando vai nascer, até a velhice. Até né? a terceira idade que nós chamamos, né? Isso. E aí você, aí você entrou na fonoaudiologia, você está há quanto tempo já fonoaudióloga, e você, com essa vasta experiência, e aí você, todos esses campos aí, qual você se destaca mais, em qual você trabalha com mais? Então, agora eu vou já vir atualizando. Trabalhei uma época com pacientes com infantil, com TEA, no instituto. E aí fiquei um tempo com eles e aprendi bastante, fiz os cursos, me aperfeiçoei e aí agora abri meu consultório, ano passado. Aí eu tenho um consultório na Rua Souza Naves, bem no centro ali, né? Bem pertinho da gente aqui. Bem pertinho da gente, né? Na Souza Naves. E aí eu consegui conciliar o meu amor por tudo, porque aí eu trouxe todo esse meu conhecimento, né? Dos últimos anos, trabalhando com as crianças e tudo essa parte, porque a gente acaba usando, né, a parte do hospital também. Sim. Tudo que você aprende, você usa um pouco. E aí, agora eu estou com o meu consultório, atuando com crianças autistas, né, atípicas e não atípicas também, porque daí eu também atendo crianças com trocas na fala simples, apraxia de motora de fala. E aí essa parte que é minha atuação hoje no momento. E idosos também com afasia. Quando tem algum AVC, eu também reabilito voltar a falar, voltar a ter essa linguagem, né? Essa é a minha atuação no momento, que né? legal. Então você atua em todas as frentes, em todas as áreas, todas as idades, desde o bebezinho até a terceira idade. Nossa, é incrível o seu trabalho. Nossa, parabéns, Daniela. É impressionante como você... E a gente percebe, a gente conversando com a Daniela, que a gente percebe todo o amor e o carinho que ela tem na profissão, né? Sim, sim. Os olhinhos dela brilhando, e ela falando com todo o amor do mundo. Então, assim, é um trabalho que realmente a gente percebe que você faz com todo carinho. Daniela, depois da comprovação clínica da criança com o TEA, vamos agora para o tema do transtorno do espectro autista. Podemos intervir no desenvolvimento, você colocou isso no seu livro ali, né? Intervir no desenvolvimento da linguagem, a qual é essencial para as intervenções sociais, possibilitando a promoção da comunicação de maneira ampla e efetiva. Durante os atendimentos fonoaudiológicos, saiu. Uma das nossas principais estratégias é uma abordagem lúdica. Você fala sempre sobre essa questão lúdica no seu livro, né? O brincar como funcionalidade, o brincar simbólico e dentro do contexto sempre brincar que você busca aí desenvolver a comunicação, a linguagem, a fala de cada criança. Para que cada brincadeira você usa como uma estratégia específica para ser desenvolvida. Como é o seu atendimento? Queria que você contasse para a gente essas experiências lúdicas, essas brincadeiras lá, positivas e negativas, enfim, como que é esse dia a dia seu? Sim. Por que eu uso muito o lúdico? A criança, o mundo dela é lúdico, né? Eu não posso colocar ela e fazer como eu faria com um adulto. Vamos fazer o treino aqui de fala, você vai falar essas palavras. Ela não vai fazer dessa forma. Então, o contexto do meu consultório é todo lúdico. Tem piscina de bolinha, tem o tapete, tem bolas de pilates, tem o balanço. Então, assim, a gente sempre tem estrutura de psicometricidade mesmo ali, né? Para trabalhar a parte motora. Quando os pais chegam para mim, eles estão com muito... falando da criança... Vou colocar um TEA nível suporte 2, 3, que é uma criança que quase não verbaliza, né? Que é bem grave, que é bem grave. Então, geralmente, esses pais, eles trazem a criança e essa criança não brinca simbólico, né? Eles não têm muito interesse, como as demais crianças, em chutar uma bola, empurrar um carrinho. Então, geralmente, os interesses deles são bem restritos. E a maioria, né, assim, eu vou citar um caso, né, pra gente simplificar. Exemplificar, né? Isso. Eu tinha um paciente que ele só brincava com as tampas da casa, tampas mesmo de cozinha ali. Tirava as tampas e ia brincando com as tampas. Ou ficava com uma tampa girando, ou ficava o tempo todo com aquela tampa. Já aconteceu de ter paciente meu que só fica com caneta na mão, brincadeira só caneta. E é perigoso, né? Às vezes, né? Talvez, né? É que não são itens que a gente vê uma criança brincar, né? E aí os pais chegavam, olha, é isso aí, ele fica girando essa tampa, a gente não sabe o que faz.
Quando vai tentar conversar, ele tem as estereotipias que a gente fala, né? Que são os movimentos ali. Ou desregula a criança, que a criança começa a entrar numa crise. Então, muitas vezes, quando chega no consultório, é essa situação da criança. Então, é bem delicado. É bem delicado. Então, por que eu falo brincar simbólico funcional? Porque ali eu vou ensinar realmente... como ele brincar com os brinquedos tradicionais. Como ele brincar. Nossa, que legal. Já pensou? Mário tá aqui. Helena, imagina, Helena. Alguém te ensinar a brincar? Que delícia, quer sair no consultório. Aí a pessoa fala assim, vou te ensinar a brincar. Mas essa brincadeira não é uma brincadeira tão simples. Não, ela é uma tem brincadeira que tem uma finalidade. Porque, na verdade, se você brinca de boneca e, tipo assim, tira a roupinha da boneca, vamos pôr ou vamos lavar a loucinha ali na pia, ou vou colocar os pratos pra gente... Tudo isso a gente vai fazer no nosso dia a dia. Se você brinca de escolinha, então, a imitação ali, o jogo simbólico, é o que você vai viver na realidade adulta, né? O brincar te possibilita o que vai viver na idade adulta. O que eu acho legal também falar do brincar, porque antigamente, se você for falar com seus pais, né, eles vão falar que não brincavam muito, que quando tinham uma idade de 12, 13 anos, iam pra roça, né? Já tinham que trabalhar. A brincadeira era coisa séria, né? E há muitos anos atrás, assim, o brincar não era tido. A criança, quando ela tinha uma idade já para trabalhar, ela ia para a roça, ela não tinha esse momento lúdico. Se cortava esse período da infância, né? Se cortava. Você não vai mais eram tidos como mini adultos. Se você pesquisar no Google, as roupas das crianças eram iguais às adultas, né? Elas frequentavam bares, frequentavam vários lugares. E as mulheres também se casavam mais novas, mais né? novas, tinham que ter vários filhos, né? Você vê as avós, né? 15, 10 filhos. Nossa, é bem isso mesmo. Se você vê o pessoal, até hoje no Nordeste tem essa cultura, né? De 11 anos a criança já está pronta para, né? Em alguns países também ainda acontece, infelizmente, não é fora da nossa realidade. Índia, por exemplo. Isso. Né? E aí começou, né, a brincadeira vir para o contexto na escola. Só que hoje em dia o que acontece? É muito curto o período, né? Na escola, antes os recreios eram maiores, também veio ficar muito violenta, né? A nossa sociedade, então as crianças não brincam mais na rua igual antigamente. Não tem nada disso. Morrem de medo, né? Pelo menos eu morro de medo. E com a pandemia, que eu falo que a pandemia também agravou, porque as crianças ficaram muito na tela. E o autista, ele tem um hiperfoco, às vezes, muito na tela, de ficar vendo vários vídeos repetidos. Ou, às vezes, o hiperfoco, eu gosto muito de avião. Aí ele foca no avião e vai só naquilo na tela. Esquece o mundo. Essa coisa da tela, para um autista, queria até que você falasse, consegue ser pior do que para uma criança, vamos dizer assim, dita normal? Sim, enfim, né? Entre aspas, né? Uma criança, para uma criança atípica, né? Atípica. Então, sim. Porque ela já tem uma dificuldade de ter ali a interação social, né? E aí você coloca ainda mais um obstáculo, que é a tela. Então, ali ela não precisa realmente, ela desliga do mundo. Ela já tem essa característica de não dar atenção, né? De não ter, ela já vive no mundo dela. Já vive no mundo dela porque é a característica do autismo, né? A gente sabe. E aí, quando você coloca ela no outro contexto de tela, você tira ela total. Então, e os pais, para acalmarem, não vou falar, mas os pais sabem, às vezes precisa de uma situação ou outra para acalmar a criança. A tela. Acabam utilizando. Então, assim, todos os meios são importantes, desde que sejam utilizados de maneira correta, não é, doutora Daniela? Sim. Porque a gente está falando aí, por exemplo, não significa que ele não vai poder usar a tela. Não. Não significa que ele não vai poder brincar com a tampa, mas ele poder também se socializar, ele brincar, ele usar aquele brinquedo de maneira correta, não é isso? Isso. Então, interagir. Porque assim, uma tampa, ela pode virar um disco voador, ela pode virar qualquer coisa. Uma caneta, eu posso fazer um avião com a caneta, eu posso fazer um foguete, eu posso fazer vários sons. Mas ele também pode, de repente, tentar engolir. Esse que é o problema, não é? Não, mas na maioria das vezes, eles têm um brincar ali funcional com aquele objeto. Tá. Então, você tem que acrescentar. O meu enfoque, assim, na parte do jogo simbólico, é trazer... Vamos supor, a criança gosta desse livro. Eu vou brincar com ela com esse livro, mas aí eu vou colocar um carrinho aqui junto. Tá. Então, o livro eu vou fazer o carrinho passar no livro, que ela gosta.
Então ali, daqui a pouco ela não vai ter interesse no livro, ela vai catar o carrinho e vai começar a brincar com o carrinho. Ali, depois que ela aprendeu a brincar com o carrinho, eu coloco, vamos pôr uma vaquinha em cima do carrinho, vamos fazer o barulhinho Você da vai vaquinha. criando situações. Isso, Criando o universinho dele. Isso, Ai, que bacana. entendeu? Muito legal. Muito legal. Ô, Cláudio, nós temos, Cláudio ali conversando, nós temos algumas perguntas de ouvintes neste momento, não. Então, será que nós conseguimos ir para o intervalo agora? Pode ser? Então vamos para o intervalinho, a gente volta depois na sequência com a segunda parte, a última parte do programa, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Você está gostando aí em casa? Você que está ouvindo, não sei onde você está, no seu carro, onde você estiver ouvindo a rádio, pela internet. Que bacana, nós estamos aqui com a doutora Daniela Ribeiro, é isso, né? Barbosa. Barbosa. De onde que eu tirei Ribeiro? Hoje eu tô... Barbosa, que ela está falando um pouquinho sobre o trabalho dela como fonoaudióloga, voltada aí para o transtorno do espectro autista, né? E nós estamos aqui divulgando este livro tão maravilhoso, que ela é uma das autoras, Diferentes Olhares Profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Então, vamos ao intervalo. E daqui a pouco nós vamos retornar, então, com a nossa entrevista que está tendo aqui, muito importante para a nossa comunidade. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta então com o programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com uma especialista, né, em fonoaudióloga, né, com a Daniela. Vamos lá então, Nada, continuar aí com a nossa entrevista, essa aula, né? É isso mesmo, Cláudio. Com a Daniela aqui, a Daniela que vai falar um pouquinho mais, a nossa fonoaudióloga, Daniela Barbosa, acertei, né? Agora eu acertei. E ela vai falar um pouquinho mais do seu trabalho lindo, né? A Daniela, para quem não sabe, ela, além de ser fonoaudióloga, especialista e tem vários, o currículo dela é extenso, nós falamos aqui na primeira parte do programa, ela falou muito bem, né? Ricamente sobre o seu currículo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa fonoterapia. Você relata no seu capítulo específico do livro, para você que está agora assistindo, né, pelas redes sociais aí, ouvindo a Rádio Advento, nós estamos falando aí deste livro que é o Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Aí você lá no seu capítulo, que você é uma das autoras deste livro, você fala sobre os pais, né, das crianças que têm o espectro, que durante o tratamento eles percebem que após as primeiras sessões de fonoterapia, já relatam para você que o filho já consegue verbalizar melhor, porém já consegue esperar um pouco mais, porque eles têm essa coisa da ansiedade, né? Sim. Consegue devolver os brinquedos quando vão aí na casa dos amiguinhos, interagir, se expressar. Existe uma mudança de comportamento. Então, eu queria que você falasse para nós aí como que acontece isso, e se isso com certeza é importante, né, que você explicasse. E qual o papel dos pais no tratamento? Vamos lá. Sim, o papel dos pais é muito importante. Geralmente eu coloco os pais para brincarem também, né, no consultório. Eu ensino como eles vão brincar com os filhos, porque muitos deles não sabem como brincar. Então eu ensino as técnicas, né, igual eu estava relatando. Se o filho tem um hiperfoco em uma caneta, essa caneta vai ser transformada num foguete, num avião. Vamos brincar com a caneta. Vamos brincar com a caneta. E junto com essa caneta a gente traz um carrinho e aí essa criança já não vai querer mais se interessar ali pela caneta, ela vai começar a brincar com o carrinho. Então, eu ensino muito bem essa postura dos pais, né? Porque muitos falam, eu fico falando, olhando para ele, mas ele não me olha, ele se isola, ele vira de costas para mim. Deve ser angustiante, né, Daniela? Pensa. Sim. Para um pai, para uma mãe, isso, né? E o tempo de espera que eu trabalho é assim, minha vez, sua vez. Então, a gente sempre brinca, vamos supor que eu ensinei a criança a brincar com o carrinho. Só empurrar. Então, tem um momento que eu falo, pera, deixa a tia fazer, agora é minha vez. Espera. Para que exista a troca da brincadeira, da interação. Tá vendo, Cláudio? Então, não é simplesmente brincar, tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. E aí, quando ele aprende ao espera, o que já aconteceu, que já foi relatado, a mãe tinha que levar a criança junto no mercado. E mercado tem fila. Gente, e geralmente as crianças gostam do tal do Kinder Ovo, né? Gosta. E a criança, essa criança sempre chorava e tudo. E a mãe falou assim que teve um dia que ela falou assim para ele, espera, ó, é a fila, olha, a tia do caixa ainda vai passar, né? E ele esperou. E a mãe aquele dia chorou.
né? Nossa, depois do tratamento... Nas primeiras semanas a mãe já relatou isso. Pode parecer brincadeira, né, Daniela? Mas para quem é mãe, né, Helena? A Helena está aqui, que é vó também. Quando a criança começa a fazer birra, que ela quer um negócio, meu Deus. E né? que no caso também, para eles já vira uma desregulação, né? E ele pode ter uma crise e aquele dia dele, por conta dessa crise que ele teve no mercado, desregular inteiro o dia da criança. Tudo, porque tudo muda, né? Eles têm que estar tudo planejado. Sim, tudo planejado, tudo bem rotineiro. E é uma coisa que eu mudo bastante. A gente tenta fazer a rotina no consultório, mas a gente muda também para que a criança possa mudar o caminho, porque muitos querem sempre o mesmo caminho. Então você quebra um pouco a expectativa dele. Quebro. Nessas brincadeiras a gente já trabalha tudo essa parte. Então, assim, no brincar simbólico tem tudo o que as mães relatam mais, assim, geralmente eu pego ali na anamnese, o que mais você sente dificuldade, o que mais você tem vontade que ele desenvolva primeiro. Claro que geralmente elas falam da fala, né? Mas, de uma forma bem breve, é o comportamento que pega. O comportamento em si, né? Comportamento. Então as pessoas podem achar que é uma coisa só, mas não é, né? É o comportamento no dentista, quando veio o Dr. Guilherme aqui falando sobre isso, né? Como que eles se comportam lá, deitadinho lá no dentista. Sim. O comportamento quando vai cortar o cabelo, né? Também está aqui no livro. Né? Em tudo, em todos os momentos, vocês estão trabalhando com essa questão, comportamental, né? Da interação e tudo mais. E você coloca os pais para brincar mesmo, é isso? Sim, para imitarem. A criança ela precisa aprender a imitar. E ela imita muito o que o pai faz. Mesmo que ela não olhe pro pai, tem momentos que ela imita. Então, tem algumas coisas que eu acho bem particular. Tinha uma criança que gostava de caneta e pôr no bolso, porque o pai anda com a caneta no bolso. Sim, aquela coisa isso. De aqui, né? E então, assim, a partir da imitação dos pais. Então, por que não imitar meu pai brincando? Então, às vezes eu coloco Traz o pai brinca sozinho ali e a criança começa a ter interesse. Que demais isso. E aí a gente vai brincando ali junto. Então, ele começa a chegar aos poucos, porque o pai tá brincando, a mãe Ô, Matheus, tá você já chegou no consultório dela, de repente você estranhou, tava todo mundo sentado no chão brincando, você falou, o que é isso aqui? Não. Isso aqui é uma consulta? O que é isso aqui? Carrinho e canetinha voando e coisa assim, É né? bem interessante porque já tiveram pais que geralmente já passaram por outros profissionais e que já relatou para mim, olha, nunca aconteceu da gente sentar junto. Geralmente pedem pra gente ficar lá na recepção. Tem gente que é tão distante, né? Às vezes também por conta da empresa, né? A empresa às vezes não quer que os pais tenham esse... entrar, né, mesmo. Sim, entendi. Tipo assim, você falar de empresas que não permitem que o pai tenha essa... Isso, que não tem... Que, tipo assim, o vínculo não é tão ali colocado, né? Então... Sim. O pai observa mais, né? Fica sentado na cadeira observando. Eu coloco junto, geralmente eu ponho meus Com você pode participar. Comigo pode, né? Lá. Eu ensino ali os pais a brincarem de forma, não que não saibam, mas eles vão brincar da forma que a criança com transtorno do espectro precisa brincar. E a criança tem essa característica mesmo pra gente, né? Só pra gente poder lembrar, né? A criança, por natureza, ela tende a ser egoísta, né? Meu brinquedo, né? Isso. Essa é minha bola. Acabou o jogo. Essa é minha bola, Sim. né? E eu não vou mais deixar ninguém brincar com o meu brinquedo. Então, essa questão... Partilhar, né? É particular da criança. É particular mesmo, da criança. E no transtorno também acontece muito, né? Dele ter aquela preferência. E o que eu falo também no livro de... chegar nos lugares e querer ir embora com aquilo é muito também, porque ele não sabe. Ele faz muito isso, com transtorno, para ela aquilo ali, aquele momento é único. Então a gente tem que pensar que, tipo assim, depois não vai existir. Porque se você falar, nossa, mas você está avisando que depois vai voltar na sessão, né? Ou vai voltar na casa do amigo, vai ter esse parquinho aqui. Não, para ela vai acabar, é ali, ela tem que aproveitar o momento e tem que levar embora. Então, a gente sempre trabalha essa parte de devolver o brinquedo. Não é seu, é da tia, não é seu, é do amigo. Você usa aqui para brincar nesse tal momento e depois você tem que devolver. Excelente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Sim. Nós estamos aí, agora nesse momento, nós estamos falando durante muito tempo sobre isso. E eu pretendo, doutora Daniela, trazer aqui no próximo programa... Quando eu falo assim, pretendo, é porque a gente tem que ver a agenda, né? Sim. Quando a gente fala assim, eu vou trazer a pessoa, fica muito assim, né? Eu espero que venha, né? E nós convidamos aí um jovenzinho que tem o espectro autista e ele vai no próximo programa, nós esperamos que ele venha para falar sobre essa experiência.
Nesse momento, nós queríamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Diferentes olhares profissionais sobre o transtorno do espectro autista, mais especificamente aí, foi um sonho idealizado pelo Cláudio, né, dos Santos, que depois convidou aí vários profissionais de escrita, né, para poder, todos dentro da sua especificidade, da sua especialidade, para poder escrever e dar, né, vida a este livro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi, como está sendo aí o lançamento do livro, mas antes de mais nada, como foi o convite para você participar? Foi muito gratificante, né, trabalhar com esse livro e com os autores, né. Eu recebi o convite do Cláudio através da Franciele, né, Nutri. Uhum. Eu conhecia ela e aí ela me fez o convite. Ela falou, Dani, a gente está precisando de uma fonoaudióloga, tem algumas em vista, mas a gente gosta do seu trabalho, né? Porque eles pesquisaram muito antes, os profissionais, para colocarem aqui, para ser um material muito bacana. Riquíssimo. Riquíssimo. E aí surgiu, né? E comecei a conversar. Eu não conhecia o Cláudio, comecei a conversar com o Cláudio e hoje em dia a gente tem grupo juntos, a gente, tá, né? Todo mundo misturado, né? Fizemos um evento grande, assim, que foi o lançamento no Bolivar. Então, todos os autores foram lá, presentes, legal, chique, né? Foi muito legal. Foi bem na Semana do Autismo, né? No mês de abril. Então, bastante mãe relatando, né? Emocionada. Então, assim, isso não tem preço, sabe? A gente ajudar o outro a resolver ali a situação, né? A mãe que às vezes está perdida, sofre. E às vezes com o livro, ela lendo, ela achou uma particularidade ali uma que vai... luz, ela que fala, vai, poxa, né? Com certeza. Então, eu acho que esse trabalho foi muito, muito gratificante Rico, na minha né? vida. Nossa, eu fico impressionada mesmo com o trabalho de vocês. Nós começamos em abril, estamos já em junho, até agora falando do livro. Do livro. Mas assim, uma hora vai acabar, porque os autores estão acabando, né? Então, assim, a gente vai ter que acabar uma vez, né? E eu queria convidar vocês que não conhecem, né? Lá no @Vozes no Espectro. Você encontra mais detalhes sobre esse livro, né? Com certeza. @Vozes no Espectro. Pode doar. Né? Sim, qualquer pode quantia. doar, qualquer quantia. E o mais gente. legal é que você doando, esse valor vai ser revertido para novas publicações, né? Diretamente para onde vai ser publicado, né? No caso, né? Isso, já vai para a gráfica, Para gráfica, né? isso fugiu o nome. E aí já vai virar livro. Isso, já vira livro, já vai doação, livro, né? Livro, isso. Doação. E aí ele está indo para várias regiões do Paraná, né? Não somente... E também fora do Paraná, Fora, né? Brasil. País, né? Eu vi fora uma do Brasil. foto do Cláudio, no livro do Cláudio lá no Amazonas, eu acho, lá no Roraima. Eu falei, louco, mas tá longe demais. Sim, É tá isso indo longe, graças a Deus. E eu queria, assim, que você fizesse um apelo, então, nesse momento, né? Pedisse para as pessoas que querem, né, ajudar. Sim, com certeza, para estarem entrando no nosso Instagram, né, Vozes do Espectro, e doando também, né, para essa causa, e também tentar adquirir, né, quem for mãe aí de autista, ou quem tiver alguém na família que estiver, né, sem saídas, procurar o nosso livro, porque tem bastante informação, tem os profissionais... Bem didático, né? Bem didático, tá bem resumido, bem bacana. Trabalho muito bom. E parece que vocês disponibilizam um livro em PDF, é isso? Isso. Tem o QR Code, né, na Voz do Espectro também. Quem não tiver o livro físico pode ter o QR Code. E aí a pessoa consegue ler o livro pelo QR Code. Que legal. É isso aí, eu queria agradecer a sua presença. Daniela, foi um prazer enorme recebê-la. Você, assim, nos elucidou, explicou e falou com tanta clareza sobre essa questão. Eu acho a sua profissão incrível, porque você trabalha com todos os sentidos, pelo menos os principais sentidos, né? Que é o olfato, né? O olfato você trabalha também, né? Também. A audição, a fala, né? Enfim, tudo, né? Você está ali voltado para os principais sentidos humanos. E o quanto é importante as pessoas se expressarem, né? Com certeza. As pessoas se comunicarem. Quando as pessoas não conseguem se comunicar, fica impossível. Eu, por exemplo, eu sou só comunicação, a vida inteira, desde pequena. E gosto muito disso. Eu fico me imaginando se eu tivesse alguma dificuldade. Eu sofreria muito com isso. E eu acredito que a pessoa que tem um transtorno, né, que passa por essa situação, o quanto deve ser difícil para ele,
né, especial, e para a família. Com certeza. Porque você, poxa, você quer que ele tenha facilidade, que ele se desenvolva, e quando isso não acontece, é frustrante, né, Sim, Daniela? é muito frustrante. A família fica frustrada, né? Você fala, poxa, eu queria, como você falou, meu filho falou, meu filho conseguiu, né, qualquer avanço. Qualquer avanço, mesmo que mínimo, porque a gente está falando de crianças com transtorno, né? Então a gente sabe o quanto uma palavra, uma frase é muito difícil para as crianças. Então, qualquer avanço comportamental, ou um dar à mamãe, ou um apontar. Qualquer coisinha, qualquer coisa é muito emocionante para as mães e para a gente que é terapeuta Sim, também. é isso mesmo. E eu queria também deixar aqui os nossos Instagrams, né? No caso, o meu é @Nara Cordeiro Jornalista, o da rádio é Advento. Advento 87.9, é isso, né? @Advento 87.9, você pode nos seguir também aí. E se você quiser também conhecer um pouco mais da rádio, entrar no nosso site, né? Pode fazer doação também lá pelo site, nós temos um QR Code. Qualquer valor você está contribuindo com o Ministério aqui, a Voz do Advento. Então você está nos ajudando também a continuar esse trabalho tão rico aqui em Londrina, bem no centro da cidade. Vamos ao final do programa, Cláudio, faltando alguns minutos aí para encerrar. Eu queria ler uma passagem aqui bíblica, para a gente poder encerrar o programa. Eu queria que você colocasse, se possível, uma música aí para que a gente pudesse entrar no clima, né, Daniela? Isso. O seu trabalho, sem dúvida nenhuma, você sabe que, em primeiro lugar, ele tem aí a orientação e o acompanhamento do Papai do Céu, né? Sim, com certeza. Você acredita nisso? Acredito, muito, muito. Não é por acaso. Não que é por você, acaso, não é. Né, você sabe que todos nós somos instrumentos na mão de Deus. Com certeza. Então, Deus, quando nos coloca num determinado local, Ele sabe que nós vamos ser úteis naquele local. Né? E você faz um trabalho tão brilhante, incrível. E eu te admiro muito por isso. Eu quero te elogiar, te agradecer por tudo que você faz. E que Deus continue aí abençoando a sua vida. E que você continue abençoando a vida das pessoas também, através do seu trabalho. Que é muito, muito lindo. Lá no Salmo 139, quem quiser acompanhar, Salmo 139, no versículo 14, fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu achei isso muito lindo, eu pedi para que a Helena nos ajudasse aqui com uma passagem que falasse sobre isso, o quanto é importante a formação do ser, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós lemos aqui que nós temos que ser agradecidos a Deus, porque nós somos uma obra admirável de Deus, olha que lindo, criado pela mão do Criador, e que Ele criou cada osso, cada parte, cada pedacinho da gente, a sua imagem, a sua semelhança. Então, todos nós, independente de quais sejam as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós somos criaturas desse Deus Criador, né? Sim. Então, isso é muito lindo. Eu acho que isso que tem que ficar para as pessoas, né? Com certeza. Não importa quais sejam as limitações. Tem profissionais como vocês que podem ajudar. Com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, a gente precisa de vocês, mas a gente precisa que você tenha fé, que você acredite num Deus maior que vai te capacitar para passar por esse caminho, porque se você tem esse caminho é porque você vai conseguir passar. Então, é dessa forma que eu faço para os meus pacientes. Parabéns, Daniela. Parabéns a todos. Estendo os nossos parabéns a todos. Vocês estão convidados a voltar aqui quantas vezes quiserem. E é isso aí, Cláudio. Terminamos aí o programa e queremos que você faça o encerramento. Ok, nós agradecemos aqui a presença, né, da nossa ilustre convidada, que deu uma aula aqui sobre a fonoaudióloga. Isso. É isso mesmo, né? Fonoaudiologia. Isso. Então, eu fico agradecido aqui pela sua presença, viu? E Deus abençoe o seu trabalho, que continue assim, ajudando e contribuindo para os nossos pequenos, né? Que muitas vezes tem algum problema e as mães não sabem como resolver, né? E aí está, então, um especialista nessa área que traz, então, a luz, né? Daquilo que deve ser feito em relação àquela criaturinha, né? Muitas vezes ali, em defesa, né? E você, então, dá todo esse apoio moral e também intelectual para as nossas crianças. Deus te abençoe. Obrigado, Nara. Obrigado ao Mário também. Eu que agradeço. E fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a família. Um bom dia, um ótimo feriado a todos.